Nesse último final de semana tivemos uma das edições mais rápidas, históricas e emocionantes da Paris-Roubaix. E eu quero mostrar nesse vídeo não só o que aconteceu, e sim por que aconteceu. Aí eu vou falar um pouco de fisiologia, psicologia, estratégia de corrida e ter uma lição direta para nós ciclistas e como nós podemos utilizar essas lições para evoluirmos no dia a dia. Antes, se eu traçar uma velocidade média histórica das 223 edições do Paris-Roubaix, vai dar mais ou menos ali 37 km por hora. Nessa edição do domingo passado, eles atingiram uma média de quase 49 km por hora. E a gente pode citar certas revoluções, como, por exemplo, revolução nutricional. Antes tinha o tabu de que não podia comer, ciclista mais magro era melhor. Acho que o peso ainda influencia, mas de que a nutrição é muito e tão importante quanto o desempenho físico em termos de treinamento. Podemos citar a revolução na parte do treinamento em si, intervalados, temos visto ciclistas muito mais jovens no pelotão se destacando. Podemos falar da revolução dos equipamentos, não só das bikes que se modernizaram, mas também acerca do pneu, que ficou mais largo, aí traz um pouco da física, né? Mais largo, com pressão menor, que flutua melhor nos paralelos, no paralelepípedo. E existe um conceito na engenharia que se chama fadiga mecânica. E vamos supor que isso daqui seja o aço mais forte do mundo. Se ele tiver microimpactos repetidos sem tempo de recuperação, ele quebra. E não importa a qualidade do material, essa repetição acaba destruindo. Igor, o que você quer dizer com isso? Que a nossa fisiologia ela funciona da mesma maneira, com certas adaptações, mas é mais ou menos da mesma maneira. E no último domingo, o Pogacar, por exemplo, ele teve 3 problemas mecânicos, 3 furos, em locais cruciais. O que isso quer dizer? Que ele teve um gasto energético para poder retornar ao grupo principal muito grande. E você concorda comigo que esse caos, ele não é previsível? A gente não sabe em qual momento a gente vai furar, em qual momento nós vamos cair. E esse caos não tem como a equipe, antes da competição, conseguir traçar uma estratégia para esse caos, porque é algo que acontece em momentos que a gente não sabe onde vai acontecer. E eu posso até trazer a teoria, o conceito dos fósforos. Basicamente, para uma competição, você tem 5 fósforos. São 5 acelerações que você pode fazer no seu máximo. Exemplo básico. Você concorda comigo que se você acender um fósforo, acabou, só vão restar 4, você não consegue recuperar um fósforo? Funciona mais ou menos da mesma maneira a nossa fisiologia. Ou seja, a partir do momento em que o Pogacar faz essas acelerações para retornar ao grupo principal, ele está queimando os fósforos dele. Claro, o Pogacar é um cara assim, fora da curva, é um alien. Obviamente que ele não vai ter só 5 fósforos, ele vai ter muito mais fósforos em comparação ao Van Aert, o Van der Poel. E no livro do Alan Colgan, que é Treinando com um Medidor de Potência, se eu não me engano, ele traz um pouco, explica um pouco esses esforços intermitentes de alta intensidade, que eles basicamente drenam fosfocreatina e o nosso glicogênio, de uma forma que o nosso corpo ele não recupera durante uma competição. Se você gastou, gastou, não tem como recuperar mais. E como o Pogacar mesmo disse, eu vou deixando aqui na tela, que ao final da corrida, ele sentia que as pernas dele estavam como um espaguete, ou seja, olha como a demanda de energia, não só para poder retornar ao grupo principal, mas a demanda de energia da competição e a demanda de energia para tentar fazer o Van Aert sobrar, minaram totalmente as chances físicas dele para poder brigar pela chegada, né, pelo sprint. E eu fiz esse gráfico aqui, que é mais ou menos, ele conta, eu vou deixar aqui na tela, vai estar aparecendo para você, ele conta mais ou menos uma timeline do gasto, a fadiga que cada um dos 3 principais teve, Van Aert, Van der Poel e o Pogacar. Você pode perceber que em locais, em pontos em que, por exemplo, o Van der Poel furou, que foi na floresta, em que o Pogacar teve 3 furos, eles gastaram mais energia do que eles poderiam gastar. Então você vê que ao final a fadiga acumulada do Pogacar e do Van der Poel foi muito maior sim, em comparação ao Van Aert. Ah, Igor, mas o Van Aert também furou. Eu sei que ele furou e eu sei que isso impacta. Mas você concorda comigo que ao analisar esse gráfico você pode perceber como os furos foram diferentes? Ou seja, não basta só furar, depende do time onde você está furando. O Van der Poel teve um furo e teve uma bike mal entregue a ele, vamos dizer assim, no momento da floresta, em que era um momento em que se tinha uma briga pela competição mais intensa. Então ali, ele tomou 2 minutos. O Pogacar furou em pontos específicos em que ele acabou tendo um gap considerável e teve que gastar uma energia para voltar. O Van Aert, no momento em que ele fura, o Pogacar não estava no grupo principal, o Pogacar estava perseguindo o grupo principal. Ou seja, além dele ter o Laporte lá no grupo principal para poder defender ele, ou seja, não puxar e ser um plano B, o Pogacar também não poderia fazer nada, porque o Pogacar estava tentando retornar. E o Van Aert acabou que nesse retorno dele encontrou com 2 caras da Bora. E esses 2 caras revezaram e ajudaram ele a retornar ao grupo principal. Então, assim, o gasto de energia dele
foi muito menor em comparação ao Pogacar e ao Van der Poel. E aí eu sei que isso é uma verdade. A outra verdade é que você pode dizer assim, o Pogacar puxou 80% do tempo na fuga quando escapou o Pogacar e o Van Aert. Sim, isso é um fato. Eu não diria 80%, eu diria 60%, 70%. Mas você concorda comigo que o Pogacar ele tinha que fazer isso? Porque o Pogacar ele não tem uma potência absoluta tão alta. Ele tem uma potência média, watts por quilo muito bom, a capacidade de reaceleração, de recuperação muito alta. Mas atrás dele tinha um cara que é campeão mundial de ciclocross, um cara que é belga, nasceu para aquele tipo de percurso, é pesado, tem uma potência absoluta estratosférica. Então, assim, era a casa do Van Aert. Então, o Pogacar ele tinha que assumir a responsabilidade. E um detalhe que eu acho que poucos perceberam. Nas acelerações que o Pogacar fazia, segurar de roda, ficar de roda, não é a mesma coisa que eu e você andando no plano num pelotão. Não. Você tentar manter a roda de um atleta no paralelepípedo é muito diferente do que você tentar manter na estrada. Então, assim, a gente está ignorando também que o Van Aert, para segurar a roda do Pogacar, gastou muita energia, tanto quanto o Pogacar, para poder estar ali puxando. Então, assim, parcialmente, o Van Aert também estava demandando muito dele. E um outro detalhe que também ninguém falou. Nas acelerações que o Pogacar fazia no paralelepípedo para poder deixar o Van Aert para trás, o gasto, não só mental, mas o gasto físico do Van Aert é considerável. Porque a partir do momento que você sabe que você vai atacar, ou seja, o Pogacar sabe que, poxa, eu vou atacar nesse ponto aqui, o corpo meio que se prepara para essa demanda, esse gasto de energia. O Van Aert não sabe que horas o Pogacar vai atacar, o Van Aert supõe que o Pogacar vai atacar. E a partir do momento que ele supõe, o corpo não se prepara, o corpo fica ali, mas não é a mesma coisa do que eu vou atacar, sabe? E essas surpresas que o Pogacar fazia nessas acelerações gera uma demanda, um gasto energético alto também para o Van Aert. E você está curtindo essa análise? Deixa aqui o seu like, deixa seu comentário e se inscreva no canal para que a gente possa estar produzindo muito mais conteúdos como esse. E agora a gente entra num ponto, eu acho que o mais fascinante da história. Eu vou deixar um videozinho agora, para vocês assistirem, que a Eurosport fez da trajetória do Van Aert desde a queda dele lá em 2024 e todas as frustrações e êxitos que ele teve até culminar nessa Paris-Roubaix. Pinchazo, ¿en qué momento para Wout van Aert cuando habían tomado una ventaja suculenta, importantísima? Están tardando el mundo además. Caída, claro, ha sido por la caída que... Y Van Aert, está Van Aert. Este es Van Aert. Fíjate, ese ya está en el suelo. El primero que hace es Van Aert con el cargador. Pues yo creo que fue una zona parecida. Van Aert, hoy Van Aert también. Van Aert se queja. Está de la pierna y se ha visto desde el primer momento que... Tiene la rodilla, tiene una herida en la rodilla. A ver, la izquierda una rosa. Uf, está dado ahí con las piedras. Qué imagen, de verdad. Es Van Aert, esos Pables. Mira, ojo. ¡Viene rápido! ¡Levantar! Poseído, Pipo gana. Victoria para Pipo gana. Carrerón. Dando el máximo rendimiento, lo puede soltar. Ánimo mexicano. Se refuerza también Van Aert. Cronómetro en marcha para el triunfo de Wout van Aert. Que vale por mis palabras. Sí, señor. Por fin, el acelerón impresionante de Wout van Aert. Le aguanta también Pogacar. Se puede quedar Pogacar. Imponente Van Aert. Van Aert le pone el broche de oro más brillante que se podía imaginar a la carrera. Va a arrancar Van Aert lejos. A ver que le cierra un poquito. Intenta hacer de Há 3 meses atrás, o Van Aert tinha quebrado o tornozelo. Há 2 semanas, mais ou menos, ele teve uma derrota para o Filippo Ganna, faltando 150 metros, que ele vinha escapado, que foi assim, algo que pesa, que é uma frustração considerável. Se fosse qualquer outro ciclista, até mesmo eu, iria olhar para essa sequência de frustrações e se desmotivar, talvez, sabe? Só que isso é explicado até pela ciência, mas isso eleva, talvez, o patamar do Van Aert. Talvez tenha sido um dos fatores para que fizesse ele ganhar, porque, assim, ele ganhou no velódromo, ali, na hora do sprint, mas, na verdade, a vitória dele não começou ali. A vitória dele começou em cada frustração, em cada treino em que ele se propôs a ser melhor do que o treino anterior. E existe um conceito de um pesquisador, que eu vou até ver aqui, Richard Tedeschi, que existem 2 caminhos depois de um trauma. E você viu no vídeo que ele teve vários traumas. Existe o caminho que todo mundo conhece, que é o estresse pós-traumático, que acaba te limitando. E o segundo, que é menos falado, mas é muito comum no ciclismo, que é o crescimento pós-traumático. Que você sofreu um trauma, mas você não se abala por conta desse trauma, ou seja, diminui a sua motivação, o seu desempenho mental, físico. Não, você acaba voltando mais forte. Esse crescimento pós-traumático é muito comum no ciclismo. Obviamente que nos grandes campeões, que a gente acaba observando mais isso. Mas é uma vertente científica que é bem documentada e que existe viés científico. E tem um outro detalhe técnico que poucos comentaram. Mas se você pegar o histórico do Van Aert, ele é tricampeão mundial de ciclocross. Como eu disse anteriormente, nasceu na Bélgica. Aquele terreno é feito para ele.
Igor, o que você quer dizer? Tem esse estudo aqui de 2003 que diz assim que pedalar em um paralelepípedo aumenta o consumo de oxigênio de 5 a 8% se comparado com asfalto liso, na mesma velocidade. E você concorda que, como o Van Aert cresceu nesse tipo de terreno, ele tem certas adaptações neuromusculares, certas adaptações, não digo nem fisiológicas, mas certas adaptações em termos de articulação e outras, que acabam elevando um pouco o patamar dele quando ele vai competir nesse tipo de terreno, assim como o Van der Poel. E isso gera um impacto, sim, no final. E isso, não estou dizendo que isso foi o motivo da vitória dele, mas que você concorda comigo que no ciclismo, tanto para mim, quanto para você, quanto para esses caras que são fora da curva, cada detalhe conta. E aí você pode dizer assim, beleza, Igor, linda história, mas o que isso impacta no meu treino? Quais são as lições que a gente pode tirar disso? 3 coisas. Talvez a primeira, gestão de ritmo. Você pode perceber que o Van Aert, ele soube quem ele era. Ele sabia que não poderia contra-atacar o Pogacar, que o Pogacar é o Pogacar. Então, sim, gestão de energia. Quando o Van der Poel estava chegando, faltando ali 30 segundos, o Van Aert foi ele que fez o ataque, que o Pogacar seguiu, o Pedersen seguiu, e depois só ficou o Pogacar e o Van Aert. É sobre, sabe, preservar os fósforos que eu citei anteriormente. Segundo ponto, que para mim é o mais importante, que é a consistência acima do resultado isolado. Você pode perceber que o Van Aert, ele foi um cara não só resiliente mentalmente, mas muito consistente acerca do treinamento. Acerca de entender que essas frustrações vão elevar o nível dele e que ele vai utilizar isso, em algum momento ele vai vencer. Em algum momento ele vai utilizar isso para poder catapultar não só o aspecto mental, mas o aspecto físico dele também. E o terceiro ponto, que é tão importante quanto o segundo, que você não sabe por que está pedalando, você simplesmente puxa o freio de mão. Exemplo, para você entender melhor. Você concorda comigo que o ciclismo é um esporte de sofrimento? Imagina você, na subida, fazendo um esforço danado ali, mantendo o pace alto, mantendo uma média alta para uma montanha, mantendo os watts altos. Você concorda que vai chegar algum momento em que você vai refletir e vai pensar assim, por que eu estou fazendo isso? Eu acho que todo ciclista já se perguntou isso. E a partir do momento que a gente se pergunta por que eu estou fazendo isso, você concorda comigo que o seu porquê tem que estar muito bem escancarado? Estou fazendo isso porque estou treinando para uma competição. Estou fazendo isso porque quero bater meu PR nessa subida. Estou fazendo isso porque preciso acelerar nessa montanha para passar com os ponteiros. Se você não tiver o seu porquê bem claro e forte no seu mental, você vai, por que estou fazendo isso? E aí? Não tem um porquê, e aí você se desmotiva e desacelera, entendeu? Então ter um porquê é muito importante. Paradoxalmente, por que eu trouxe o porquê no terceiro ponto e último? Para poder fazer um gancho agora, você deve ter visto a imagem do Van Aert, ao ganhar, ao cruzar a linha, ele aponta o dedo para cima. Em 2018 foi a primeira participação do Van Aert. E em 2018, o companheiro de equipe dele na ocasião, Michael Goulart, acabou falecendo por conta de uma parada cardíaca. Por coincidência, o vencedor do Paris-Roubaix de 2018 foi o Peter Sagan. E no livro My World dele, ele fala exatamente sobre esse dia. Que na mesma corrida em que um ciclista celebra a maior vitória da vida, outro pode perder tudo, literalmente, até a vida. E que o ciclismo ele meio que carrega essa dualidade cruel, sabe? Entre vitória e derrota, entre estar bem e estar mal, entre furar e perseguir o pelotão. E como ele também, historicamente, ele teve muitos segundos lugares, assim como o Van Aert, ele usa uma metáfora da gangorra, vamos dizer assim, que depois de tantos segundos lugares, tantas frustrações, o destino ele acaba eventualmente equilibrando. Podemos ver com o Van Aert recentemente. E que às vezes é melhor você perder uma corrida épica do que vencer uma corrida sem graça. O Mads Pedersen disse isso, né, que ele preferia brigar pelo primeiro lugar do que tentar atacar e brigar pelo terceiro lugar. E o Van Aert esperou 8 anos desde a primeira participação para essa gangorra virar. E se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal, deixa uma curtida e compartilhe com aquele parceiro de pedal que precisa ouvir isso, precisa ver essa análise. Isso vai me motivar muito para poder produzir mais conteúdo como esse. E nos comentários me conta, qual foi o momento da corrida que mais te impactou? E eu vou deixar aqui ao final um vídeo da Visma Leasing a Bike compilando as celebrações dos torcedores com a vitória do Van Aert. Ficou bem legal. Um abraço.